A reforma tributária era para simplificar. Era no verbo erar. Nossa. Por que estou comentando isso? Porque nós temos regimes especiais. Sou o Adalto Freire, que dá Acessos Contabilidade, e aqui nesse quarto vídeo da nossa série, sim, nós temos 3 vídeos anteriores, é importante que você siga a sequência dos vídeos. O primeiro, o segundo, o terceiro, vá lá no nosso repositório e procure eles. Porque eu estou trazendo um raciocínio lógico de trabalho com relação à reforma tributária. Então o que eu vou falar aqui, se você não assistiu os vídeos anteriores, você não vai entender algumas coisas dos conceitos. Então vá lá, busque e trabalhe. Mas voltando ao nosso tema, a reforma tributária tem exceções. Como toda regra tem exceção, então se a exceção é uma exceção, então significa que nenhuma exceção é uma regra, ou seja, nenhuma regra é uma exceção. Feita essa barafunda, vamos trabalhar sobre isso e vamos falar sobre essas exceções nesse nosso vídeo. Então, vai lá, siga a gente e roda a vinheta, pessoal! Por que existem regimes especiais previstos na reforma tributária? Porque o Brasil é complexo. Simples assim. Nada é simples. Nada nesse Brasil é fácil. Ou você acha que alguma coisa, me mostre alguma coisa que é fácil nesse país. Não. Cara, e se fosse fácil, né, qualquer um trabalhava e seria. Não, nós temos que complicar um pouquinho. Brincadeiras à parte, não é esse o objetivo. É porque existem atividades que têm prerrogativas constitucionais que devem ser incentivadas. Existem prerrogativas constitucionais que devem ser preservadas. Porque todo o habitante, ou melhor, todo o residente, ou todo brasileiro tem direitos fundamentais protegidos e trabalhados e com responsabilidades da União, dos estados e dos municípios. E para isso, essas atividades, essas operações, porque tudo resulta numa operação comercial, mercantil, de um comprando e outro vendendo, que seja um bem, que seja um serviço, tem atividades que têm que ser desoneradas. Ou melhor, não podem acontecer a tributação. E isso na reforma tributária foi preservado. Esse é o ponto. Não é porque houve pressão daquele departamento, daquele aquele grupo ou daquela entidade para conseguir isenção. Claro que teve pressão, mas principalmente é porque existem coisas que têm que ser obedecidas e mantidas dentro desse país. Por exemplo, a educação. A educação ela tem que ser desonerada, ela não pode ser cara. Por quê? O tributo é caro, o tributo faz parte do preço. Então por que tu vai onerar se o próprio Estado tem o compromisso, inclusive, de bancar, de patrocinar, de dar educação gratuita a todos, assim como a saúde gratuita a todos. De graça não existe nada. Alguém paga, o Estado paga, os municípios pagam, o governo federal paga, as empresas pagam e o cidadão paga. Mas então, a gente tem que fazer com que esse custo se torne mais barato. Por isso que então algumas atividades entraram com os regimes especiais dentro da reforma tributária. E aqui eu vou citar alguns pontualmente que são importantes a gente ficar atento. São setores sensíveis, o setor da saúde, da educação, do transporte, esses foram, vamos falar a palavra assim, protegidos pela reforma tributária, de forma que tem algumas vantagens de desoneração, reduções tributárias ou até mesmo manutenção de créditos tributários especiais diferentes. Cesta básica, a cesta básica também entrou nesse regime todo de exceção. Mas o que é a cesta básica? Vai estar especificado, existe um comitê que trabalha em cima dessa questão toda de análise e de colocar na prática toda a carga tributária. As micro e pequenas empresas também estão vinculadas a isso, porque as micro e pequenas empresas, Simples Nacional, MEI, não entraram na reforma tributária. Mais ou menos. Por quê? As micro e pequenas empresas que fornecerem business to business, trabalharem para as empresas e quiserem apurar a CBS e IBS no regime regular, vão poder fazer a opção, mas isso a gente vai tratar mais adiante, certo? E nós temos mais algumas outras atividades específicas que também entraram com o regime especial, que já vamos abordar sobre eles. Serviços financeiros, planos de saúde, seguradoras, cooperativas, transporte aéreo regional, essas atividades aqui estão dentro de regimes especiais. Por quê? Eles entram com uma regra geral, tributária, vão pagar a CBS, vão pagar a IBS, vão apurar créditos, porém a forma de cálculo deles ou a admissão de créditos tributários tem algumas especificações, especialidades, tem umas diferenças. Então vamos trabalhar rapidinho com os principais aqui que batem na nossa porta todos os dias. A cesta básica nacional será definida uma cesta básica nacional. Por que nacional? Erva mate faz parte da cesta básica do gaúcho, mas não faz parte do baiano.
Então, não vai entrar na cesta básica, é uma cesta básica nacional. E essa está tributada a alíquota zero da CBS e da IBS. Não vai haver incidência tributária na venda, ou seja, o consumidor final, certo? Quem compra, que vai consumir e vai utilizar aquele produto, não vai pagar a contribuição. Lembrando, nos vídeos anteriores falei, vai estar destacado, vai aparecer o tributo lá no documento fiscal e não vai ter só o produto. Perfeito? Educação, saúde, cultura vai pagar a IBS e a CBS, porém com uma redução da alíquota de 60%. Vai pagar então uma alíquota parcial, diferente dos demais regimes, certo? Mas tem então desconto, ou seja, vai pagar 40% dela. 60% de redução, paga 40% da alíquota efetiva. Perfeito? Qual a alíquota efetiva? Cara, nós vamos tratar disso no próximo vídeo, ok? Serviços financeiros, seguros, planos de saúde, planos funerários, sim, planos funerários agora entraram dentro desse barco todo, vão pagar alíquotas específicas, porém tem direito a crédito. E a alíquota vai ser apurada de uma forma maluca. Como é que é essa forma maluca? Vão olhar a média da tributação geral no país e em cima disso vão calcular a sua devida incidência, ok? Num outro vídeo a gente vai tratar mais específico sobre esse ponto. Cooperativas vão ter duas possibilidades. Vão optar pelo regime geral, regular, na verdade, que é o regime que cabe a todo mundo, ou vão tributar pelo regime especial, com apuração diferente, né? E aqui ficou mais protegido os atos cooperados. Um fornecedor de uma cooperativa de leite, o cara leiteiro vende o leite para a cooperativa e compra insumos da cooperativa, ele vai ter benefício tributário em toda essa operação, nessa cadeia. Então as cooperativas foram fortificadas. Inclusive há estudos, por exemplo, de que o produtor rural, pessoa física, tem a tendência de morrer com fortalecimento das operações de cooperativa por conta dessa questão toda de créditos tributários. Beleza? Vamos adiante. A área de turismo, hotelaria, agências de turismo, aviação regional, bares, restaurantes também entraram dentro desses regimes especiais. Também terão uma alíquota reduzida, certo? Com um desconto de até 60% da alíquota e a oportunidade ou possibilidade de créditos diferenciados. E o último ponto, exportações. Brasil não exporta tributo e as exportações então continuaram imunes. Como hoje é no ICMS, como é no PIS, como é no COFINS, mas com a possibilidade da manutenção do crédito dentro da cadeia na operação anterior. E aí, o que fazer com esse crédito? Isso a gente vai descobrir mais adiante. Mas aqui entrou um capítulo bem interessante, que é as importações. Então, todas as operações que são tributadas no Brasil, originárias no Brasil, porém, agora, operações que venham importadas, que têm a sua tributação no Brasil normal, vai ser tributado igual. Então, se eu pago imposto sobre juros numa operação financeira de um banco brasileiro, se eu captar um recurso do exterior, sobre esses juros também vai haver a incidência dos mesmos tributos, da mesma carga tributária. Haverá uma uniformidade, uma neutralidade, uma paridade entre o tributo numa operação nacional e uma operação importada. Ou seja, ficou mais equilibrado a concorrência com os mercados estrangeiros em cima do nosso IVA, certo? Então esses são nossos regimes especiais. E por que eles são importantes a gente analisar? Agora vem um ponto. Se lembra que no vídeo anterior eu falei que tudo que tu adquire, tu poderá te creditar? Pois bem, nos regimes especiais, há situações que tu não poderá transferir crédito. Eu sou uma empresa de prestação de serviços de contabilidade, mas ocasionalmente, quando eu vou para congressos, eu utilizo hotéis. Eu vou poder me creditar dos hotéis que eu utilizo? Eu vou ter que ir lá no capítulo que trata dos regimes especiais, mesmo que eu não sou hotelaria, mas verificar se lá eu vou poder me creditar nessa operação, sim ou não. Então, todo mundo vai ter que estudar todos os regimes para entender toda a sua situação de creditamento. Esse é o detalhe dos regimes especiais. E aí, gostou desse vídeo? Então, cara, eu não comentei nos demais, mas clica aí, curte, compartilhe, mande para todo mundo. Uma coisa que é muito importante, conhecimento não pode ficar guardado na gaveta, tem que ser distribuído para todo mundo. Valeu? Vamos para o próximo.